Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E sempre precisamos começar, com essa pergunta, que conhecimento é esse que nos falta, que nos leva à destruição, E se a gente lembrar, que Jesus é o centro do Evangelho, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, é necessário, perguntar de novo, libertar do quê? Se você apreciar, as Escrituras, o Evangelho e todo o Velho Testamento, o objetivo é libertar o ser humano da idolatria, E, assim, e é só vigiando e orando, e praticando o jejum, que você vai, aos poucos, tendo sensibilidade para poder separar, a comunhão com o Deus único e invisível, da idolatria e dessa confusão, de ídolos, Então, que a sociedade se acostumou, a fazer, Eu vi, essa semana na internet, uma notícia de uma senhora que, por equívoco, ela comprou uma imagem, uma estátua, um bibelô, uma estatueta pequena de um dos personagens do filme Senhor dos Anéis. E ela rezava para essa estatueta desse personagem do Senhor dos Anéis, pensando que era Santo Antônio, E assim, então, a idolatria, ela é um artifício, um recurso da indústria, E é claro que as fábricas de objetos de louça, de gesso, de barro, de madeira, de resina, querem que você consuma todas essas coisas, E abusam, da inocência das pessoas, da falta de informação, Então, assim, e sabe o quanto as pessoas procuram alívio, nas suas crenças, procuram, assim, descansar de suas aflições, Então, e sabe da devoção de muitas pessoas e acabam tirando proveito disso, Então, a idolatria, ela é vinculada com a indústria, E a indústria, ela quer seus lucros, Não, nada contra lucro, nada contra, o artesanato, nada contra nenhuma atividade criativa humana, Mas contra, o abuso, contra o aprisionamento, das mentalidades, e, diante desses oportunistas, Então, assim, por isso, é importante vigiar, orar, jejuar, E, para ser livre, Então, a verdade, que é um outro ponto, A gente já sabe que a ideia é o conhecimento nos libertar da idolatria, Mas
Como conhecer a verdade, né? Que verdade é essa? Se você lê o Evangelho de João 18, quando Pilatos questionou Jesus sobre a verdade, né? Jesus não ousou responder para Pilatos o que seria verdade. Jesus se silenciou, né? Então Jesus é nosso mestre, nosso único mestre. Se ele se silenciou diante da verdade, né? Quem somos nós, né? Os discípulos são menores que o mestre, né? Os servos são menores que o Senhor, né? Então não podemos ter essa pretensão de ficar defendendo verdades, né? Nós somos testemunhos da verdade, como Jesus se propôs a ser, né? Jesus não se silenciou porque não existe uma verdade, mas por compreender que a verdade ela é incomunicável, né? Então, sim, essas pérolas nós precisamos guardar para a gente e não jogar as pérolas aos porcos, né? Não jogar as coisas santas aos cães, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque o que mais existem são rodas de escarnecedores, né? Então, assim, quanto mais a gente conhece o Evangelho, né, mais se fortalece as relações, né? E estamos reunidos justamente para falar do Evangelho, né? No Evangelho de João 21, né, 3 vezes Jesus, né, fala para Pedro: Pedro, filho de Jonas, se você me ama, alimente as minhas ovelhas, né? E 3 vezes Pedro respondeu, né, que amava, né, e manifestou, né, um pesar, um aborrecimento, né, com essa exortação de Jesus, né? Bom, percebendo isso, né, a gente vê que o mestre não quer que a gente fique ajoelhado, adorando ele, né? Ele nos deu uma tarefa, que é alimentar as ovelhas, né? As ovelhas dele, né? E a gente precisa perceber isso, que alimentar as ovelhas não é uma questão real, né? Ele fala isso para um pescador, né? E claro que isso é uma linguagem simbólica, uma alegoria, né? O que é, né? Você precisa pensar o que é um pastor, quem são as ovelhas, né? Então, assim, alimentar com o quê, né? Jesus está dizendo, divulgue o Evangelho, né? O Evangelho é a confirmação da lei de Moisés, né? Acrescentada da graça e verdade de Jesus, né? Então, e Jesus deixou como seu substituto, né? Essa missão, o Espírito Santo, né? Que é, né, invisível, né, como o Deus único e invisível, né? Então, mais uma vez, uma inspiração e um alerta para não cairmos nas armadilhas da idolatria, né? Então, assim, e Jesus diz que os eleitos, né, reduzirão tempos de dores, né? Nós herdamos conflitos, né? Haverá guerras e rumores de guerras, né? E os eleitos vêm, né, há muito tempo, né, alimentando as ovelhas, reduzindo os dias de dores, né, desenvolvendo, né, maneiras, essa tecnologia maravilhosa da internet que nos coloca em contato, né, com pessoas do mundo todo, né. Então, não só, né, a palavra é o alimento, mas o veículo que leva a palavra, né, reduz os tempos das dores, né. E aí a gente precisa prestar atenção naquele evangelho que vem do sopro do vento, né, que Jesus também explica, né, em João, no evangelho de João, capítulo 3, né. Porque, assim, nem tudo foi registrado, nem todas as maravilhas de Jesus foram registradas, né.
foram registradas. E muitas pessoas, muitos discípulos ouviram, né, guardaram um grão de mostarda no seu coração e transmitiram esse grão de mostarda para outras pessoas, né? E de geração em geração, as pessoas não sabem que essa mensagem veio, né, das pregações de Jesus também, né? Não é porque não está no Evangelho que não possa ser Evangelho. Agora, se você conhecer o Evangelho escrito que chegou até nós, você terá mais facilidade de reconhecer o Evangelho que não foi escrito, né? Então, pensando em pastor, pensando em ovelha, né, fazendo esse exercício de imaginação, né, nós que não somos pastores precisamos imaginar, né, quais são os talentos de um pastor, né? A primeira coisa que um pastor faz, né, é vigiar e orar, né? Porque você não sabe o perigo, né? Qual o tamanho do seu rebanho, né? E essa alegoria de rebanho é tão importante porque observando o rebanho, né, cuidando do rebanho, zelando o rebanho, foi que Moisés foi chamado, né, para ver a sarça ardendo, né? Foi quando Deus se comunicou com Moisés, né? Então, essa consciência de zelo, essa consciência de pastoreio, né, nos dá, né, essa sintonia com o Criador, com Deus, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? A lei que veio de Moisés nasceu, né, o convite, né, para libertar o povo do Egito, nasceu enquanto Moisés estava cuidando do rebanho, né? Então, veja como essa ideia de pastoreio é muito ligada, muito presente, né, na Bíblia toda, né? Porque é uma das atividades mais antigas do ser humano, né? E o pastor, né, ele acaba desenvolvendo, né, habilidades de cura, né? Ele vê o animal se machuca, o animal fica doente. Então, a veterinária, né, nasceu com os pastores, né? Claro que depois a atividade, o conhecimento se aprofunda, né, e acaba virando uma atividade exclusiva dos veterinários, né? Mas o pastor precisa ter essa predisposição terapêutica, né? Até de cirurgião, né? Porque ele tem que ter essa sensibilidade, né, de ver quando a ovelha está doente ou não, quais são suas necessidades, né? Se elas estão aflitas por causa do perigo, né, de um predador, se elas estão aflitas por causa de comer alguma coisa que a intoxicou, né? Então essa observação, né, ela vem da atividade de alimentar as ovelhas, né? E você alimenta as ovelhas com o quê? Com o Evangelho, né? Você vai conhecendo o Evangelho, né? Falam-se que não existem pastores sem ovelhas, né? Mas, né, não existe pastor sem pasto, né? E as ovelhas morrem, né, por falta de pasto, né? E qual é o nosso pasto, né? Então, o pastor não é só quem conhece as ovelhas, é quem conhece bem o pasto, né? E então, e o pasto é o Evangelho, é a lei, né? Então, caros, que é isso para todos vocês, isto é Graça e Verdade, e a gente continua falando com respeito do estudo sobre todas essas coisas, porque é do Pai, o universo, o dinamismo é mais elevado à honra. Assim seja para o bem do nosso querido Brasil, né? Venha e veja, e que seu olhar seja nítido como um girassol, né? Estamos no ano 462 da deglutição do bispo Sardinha.